Olá, muito prazer estar aqui com vocês na Conferência Global de Aliança Sem Estereótipos 2021. Eu sou Thaís Araújo, eu sou atriz, sou jornalista, sou apresentadora, sou mãe de 2 filhos, um menino de quase 10 anos e uma menina de 6 anos. Eu sou casada com também ator Lázaro Ramos, já fazia 17 anos, meu Deus, é muito tempo. E eu trabalho desde 13 anos de idade. Eu sou uma mulher que vou fazer 43 anos, ou seja, eu estou no mercado de trabalho há quase 30 anos. Eu comecei com 13 anos a trabalhar como modelo, ou seja, eu trabalho com o mercado publicitário faz 30 anos. Com 16 anos, eu comecei a fazer televisão. Minha primeira novela na Rede Manchete, com 16 anos. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente está falando hoje para companhias, para empresas e para agências de publicidade, esse também é o meu mercado durante esses 30 anos. E nesses 30 anos eu vi muita coisa mudar. Muita coisa mudando mesmo. No início, a primeira dificuldade que eu tinha, era uma dificuldade em me encaixar em qualquer comercial. Ou eu estava ali para cumprir, era uma única pessoa, né? Era sempre uma multidão de pessoas muito parecidas e eu. E foi assim durante muitos e muitos anos. Eu posso dizer que eu percebo uma mudança bem significativa dos últimos 5 anos para cá. Passando dessa questão do encaixe, que parecia que o meu sentimento era que eu estava absolutamente desencaixada, porque eu não me via nos lugares, tinha uma outra questão, que era a questão da maquiagem, né? Que era todo mundo se maquiando, todo mundo ficava lindo, eu me olhava no espelho, eu estava ou cinza ou vermelho, não se encaixava na minha cor, ou seja, era mais um sinal que havia um desencaixe. Eu estou falando da palavra desencaixe, mas ela, para ser bem gentil, tá? Porque por trás desse desencaixe tem uma falta de pertencimento e tem toda uma sociedade dizendo que o meu lugar não era naquele lugar, não era anunciando coisas. E isso fere a gente num lugar muito particular e, por mais que as coisas tenham mudado, eu posso dizer que particular e eterno. Essa marca está ali, na minha identidade, de uma sociedade que me repele, de uma sociedade que não me agrega, que não me celebra. Eu estou falando do meu lugar de mulher negra, do lugar que eu ocupo, de mulher negra absolutamente privilegiada. Mas mesmo estando nesse lugar, eu não posso deixar de enxergar o que acontece com outras mulheres negras, com mulheres indígenas, com mulheres deficientes, com mulheres da comunidade LGBT e com toda a ordem de diversidade de mulheres que existe no mundo. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. E da importância da publicidade e das companhias, todas as empresas brasileiras, mundiais, no seu compromisso em botar diversidade nas suas narrativas. Porque quando eu falo de diversidade, quando eu falo em botar diversidade, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando de benevolência. Eu estou falando de respeito ao seu consumidor. Aquele lugar que eu falei lá no início, de falta de pertencimento, de uma cicatriz que fica eterna na minha alma, diz muito a respeito às narrativas construídas por vocês. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando para todos vocês, né? E essa demanda, eu tenho certeza, e vocês sabem, tanto quanto eu, que é uma demanda, diferentemente do que aconteceu durante todo o nosso histórico, vou falar de Brasil enquanto Brasil, mas acho enquanto mundo, de que vocês determinavam o que era bom, vocês determinavam o que era legal, pertencente, o que deveria ser imitado. A partir da chegada da internet, essa demanda mudou. E essa demanda vem da sociedade.
E essa demanda vem das pessoas que eram subrepresentadas ou nada representadas até então na história do nosso país e do nosso mundo. E aí eu quero provocar um pouco vocês, né, que escolheram essa profissão, que é uma profissão, basicamente, quem escolhe trabalhar numa agência de publicidade, agora eu vou falar bem para as publicitárias e para os publicitários, escolhe ser criativo, escolhe criar narrativas. Muitas narrativas já foram criadas até então. A minha provocação para vocês é que, em primeiro lugar, dizer que eu estou vendo a mudança, tá, gente? Eu estou vendo, eu sou fruto dessa mudança. Imagina, o lugar que eu ocupava 30 anos atrás e que eu ocupo hoje, e que eu olhava lá atrás 30 anos, eu não me vi, hoje em dia eu me vejo em muitos lugares, não só eu pessoalmente, mas outras mulheres com as mesmas características parecidas comigo, esse lugar era impensável 30 anos atrás, sabe? Eu não podia imaginar que essa mudança poderia acontecer. Então, eu sou muito feliz, estou muito feliz de ver essa mudança. Mas não é nada estabelecido, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que isso seja ampliado e que permaneça. E aí, quando eu falo que eu vou provocar vocês, vocês escolheram essa profissão, vocês publicitários e publicitários, uma profissão criativa, né? Que lida com a criatividade. Provocar vocês a continuarem e procurarem novas narrativas que contemplem um número maior de pessoas possível, porque essas pessoas, na verdade, são o seu público final, são o meu público final enquanto artista. Eu tenho a pretensão de falar para muita gente. Eu não quero falar para isso aqui de pessoas, eu quero tentar falar com muita gente e da maneira mais empática e afetuosa possível, e que essas pessoas se sintam contempladas. E agora eu vou falar para as empresas, para as companhias. Eu duvido que vocês queiram vender por um número limitado de pessoas. Claro que isso não é o objetivo de nenhuma empresa. Então, para que isso não aconteça, para que vocês ampliem cada vez os seus mercados, o seu público final ele tem que ser respeitado. E como é que você vai respeitar o seu público final? Não é só entregando um produto de qualidade. Está muito além disso. Respeitar o seu público final é fazer com que ele se enxergue, é falar para ele assim, você é importante para mim. Você é possível. Eu acredito no seu poder de compra, eu acredito em você enquanto consumidor, e você é interessante para mim. É isso que uma companhia vai dizer quando a sua publicidade inserir a diversidade. E essa demanda ter vindo da sociedade para vocês, que sempre foram os donos, detentores das narrativas, vocês parando para prestar atenção, porque eu estou vendo que vocês estão parando para prestar atenção, é um caminho muito bonito em prol de uma sociedade democrática. A gente tem um compromisso com a ONU de até 2030, um planeta 50-50. 2030 está aí, né? Alcancei o posto de protagonista. O meu trabalho agora, enquanto cidadã, enquanto artista, enquanto mãe dessas duas crianças que eu citei lá no início, é fazer também, meu compromisso é fazer com que esse mercado amplie. Porque enquanto tiverem escolhido 1 ou 2 ou 3, ainda é subrepresentação. E é isso que eu quero. Esse é o meu trabalho agora enquanto cidadã e enquanto artista. Ampliar as possibilidades. Isso só vai ser ampliado quando a gente ampliar o nosso olhar. O meu compromisso agora como essa figura que está figurando nesses lugares, é me envolver com empresas que tenham um compromisso social. E agora eu quero falar para as companhias novamente e para as agências de publicidade. A mudança não pode ser só por aparência. Não é só no comercial que você coloca no ar ou na internet. Uma outra provocação que eu faço para vocês, além de serem criativos e criarem novas narrativas, é que vocês olhem para dentro dos seus escritórios, para dentro de suas fábricas, para dentro de suas agências. E que vocês vejam se o comercial tão legal e diverso que você está botando no ar, se ele é um espelho da sua agência, ele é um espelho da sua companhia, na sua companhia tem essa diversidade, tem mulheres trans, tem pessoas trans,
tem mulheres negras, tem mulheres indígenas, tem mulheres deficientes, tem mulheres gordas, tem toda a ordem de diversidade que eu posso ter esquecido, porque são muitas as diversidades, não é só uma diversidade. Então, a minha outra provocação é que vocês olhem para dentro dos seus espaços de trabalho e que vocês percebam se essa mudança ela é interna também. Porque ela só vai ser verdadeira quando ela for interna, estabelecida, para que a gente possa botar ela do lado de fora para os nossos comerciais. Enquanto só tiver no comercial, é muito frágil e a gente corre o risco de retroceder. E eu garanto que nenhum de vocês quer retroceder, porque eu garanto que essa abertura dos comerciais que a gente vê hoje, cheio de diversidade, trouxe muito lucro para vocês. Dito isso, eu passo a palavra para uma mulher incrível dessa nova geração, que é a Bea Lopes. Mas antes, Bea, eu quero te fazer uma pergunta. Como você acha que as redes sociais, eu falei que a demanda veio das redes, você é super forte nas redes, que as redes sociais proporcionam para a sua carreira oportunidades e inspiração? Beijo para você, obrigada. Olá a todos, muito obrigada, Thaís, pela pergunta. Bom, eu sempre sonhei com a minha carreira artística. Me apaixonei muito pela arte, né? Dança, de cantar, de interpretar também, e me preparei muito para isso. Mas todos aqui sabem, né, que o caminho é longo e cheio de riscos. Para trabalhar na rede social, é muito bom, porque ela veio como um meio de estreitar esse caminho para mais oportunidades. E realmente é muito incrível. Quando o post é publicado, um simples post, você mostrando seu talento, você apresentando alguma ideia, ele pode alcançar rapidamente milhares de pessoas. E principalmente aquela empresa, aquela marca que você sempre sonhou em trabalhar, em representar, que você sempre viu pelos outdoors, pelo canal, né, de TV. Realmente é muito, assim, gratificante. Bom, na criação de conteúdo, a gente se inspira e serve de inspiração para muita gente. Aprende e desaprende para aprender de novo novos conceitos. Não só como forma de entretenimento, eu, como influenciadora, uso a internet para dizer algo para as pessoas, para abordar sobre vários assuntos. Eu falo muito sobre o empoderamento, onde o cabelo não é apenas um simples elemento, né, estético. Ele não está ali só para beleza, não está ali só para estar bonito. Né? Para a população preta, principalmente, né, ela faz parte da sua identidade e ela possui uma voz, que, como, por exemplo, o meu Black Power, ele possui voz. Além disso, o meu conteúdo também, eu uso do humor, né? Uso de formas de dar risada, de alegrar o dia das pessoas, para abordar temas sobre aceitação, transição capilar, como agir e não agir diante de problemáticas capilares. Bom, entre outros tópicos muito importantes para o autoconhecimento da galera que está assistindo. E isso impacta de forma assim, muito notória, muito clara na vida das pessoas, de quem assiste esse conteúdo, porque a pessoa se sente igual, né? Assim, a pessoa para assistir, nossa, eu já passei por isso. Nossa, igual a mim, meu Deus, gostei. Né? Ela se sente capaz, empoderada, problemas que antes eram encaradas como impossíveis, não terá como resolver, né, no cabelo, situações de dia a dia. Não, agora tem como. Realmente, esse vídeo me ajudou. E eu amo ler esses tipos de comentário. Por isso que a minha voz e de muitos influenciadores influenciam muito no mercado, na publicidade. E com o tempo as pessoas vão parar de consumir algo para se adequar a alguma coisa e vão buscar algo que se identifique. Se eu me identifico com isso, logo naquela marca, com um produto, logo eu consumo, que é o que acontece com a gente, né, nós influenciadores. A galera nos segue porque se identifica com o nosso conteúdo. E a gente tem um contato muito próximo com as pessoas que
seguem a gente, vêm conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E assim, esse público, né, o público jovem, está cada vez mais diverso na internet, na rede social. Ele está cheio de opinião, todo mundo quer dar opinião sobre alguma coisa, todo mundo quer falar sobre tudo, um pouco. E não importa o estereótipo da pessoa. O que importa é o que ela fala e como ela fala. Se aquilo que ela fala traz conforto para mim, se aquilo que ela fala, eu me identifico com o que ela fala. Isso é muito importante. E por isso que eu acho assim, de suma importância que as marcas abordem, falem sobre todos os tipos de etnias, tipos de pessoas, enfim, pois nós, criadores de todos os tipos, estamos aqui para cada vez mais que sejamos ouvidos. A gente vai falar, a gente vai gritar na internet para isso, e que a gente alcance lugares, muitos lugares, outdoors, TV, né? Que a publicidade esteja aí, forte com a gente presente. Outdoor, gente, revista. Eu quero abrir a revista e encontrar, sabe, o rosto de pessoas como eu, né? Como vocês, como, não sei, pessoas diferentes, de vários tipos, né? Onde pouco atrás falaram que jamais estaríamos. Eu quero que todos nós tenhamos a oportunidade de estar presentes. Muito obrigada. Vamos, então, começar a apresentar o painel com duas mulheres incríveis e maravilhosas que estão aí realizando um trabalho mais incrível ainda, que eu só admiro, né? Então, vamos apresentar as duas panelistas dessa sessão, que é a Andrea Álvares, vice-presidente de Marca Inovação, Internacionalização e Sustentabilidade da Natura, a Sara Bushevitz, VP Marketing e Comunicação da Mastercard, ambas as empresas líderes da Aliança Sem Estereótipo. Então, vamos lá? Vamos começar, então, com a Andrea Álvares, da Natura. Então, vamos lá. A Natura tem um histórico muito lindo, né, por ter sido a primeira a explorar a beleza real, não estereotipada, na propaganda, na indústria da beleza, em um contexto em que isso era raro. Bom, esse compromisso segue firme e forte. Recentemente criou uma série de stories, certo? Para a rede social, né? Em celebração a protagonistas de histórias transformadoras, como parte da campanha. Luna Valentia. Nome lindo, gente. Parabéns. Além disso, a campanha escolheu como protagonistas 3 mulheres que representam histórias de força e potência. Thais Araújo, Rita Lee e Elza Soares. Olha, realmente arrepiada. Então, vamos lá. Me fala aí, conta pra gente. Como são os processos de construção da campanha da Natura e como elas vêm tocando a sua audiência e consumidoras desde as campanhas mais antigas até as de hoje? Obrigada, Bea. Obrigadíssima pela introdução e muito feliz de estar aqui nesse dia. Acho que um dia importantíssimo, porque, de fato, já caminhamos muito, mas temos muito para caminhar ainda, né? Nessa agenda. Acho que de desconstrução de estereótipos limitantes mesmo, porque eu acho que o pior do estereótipo é porque ele é reducionista. Ele limita o nosso espaço de atuação, de criação, de expressão como indivíduos, né? A gente está longe de ser só uma versão de nós mesmos, e os estereótipos tendem a fazer isso, a enclausurar a gente em papéis pré-definidos. E eu acho que essa luta contra isso e contra todo um sistema por trás desse processo que exclui, que diminui, que limita e cerceia as pessoas, precisa ser combatido de forma absoluta e contundente e sempre, porque os retrocessos podem acontecer. Então, a gente tem que estar vigilante, caminhando em frente e atuando, né? Não é sobre discurso, é sobre atuação. E é por isso que eu sou muito feliz e tenho uma honra imensa de representar a Natura, que é uma empresa que, nos seus 52 anos de vida, tem uma história de questionar o status quo, né? De colocar na agenda do dia, em ações, nos seus produtos, nas suas campanhas, o retrato daquele mundo que ela gostaria de ver, mesmo que aquele mundo ainda não estivesse presente no dia a dia.
né? E acho que Cronos faz isso de forma muito pioneira. Em 1986, Cronos é uma marca de cuidados para o rosto da Natura, que foi lançada em 83. Em 86, a gente lança a campanha Mulher Bonita de Verdade, que usou pela primeira vez de não modelos nas suas campanhas, e mesmo a marca Cronos, que na verdade não nasceu em 83, nasceu em 86 e a campanha foi em 89, Mulher Bonita de Verdade, que já era o produto em si um manifesto contra a supervalorização da juventude, né? Os produtos de beleza naquela época e até hoje ficam insistindo que se você não for eternamente jovem, você perde valor para a sociedade. E o lançamento de Cronos foi um marco nesse sentido, porque lança uma marca que tem o nome de Cronos, que é o deus do tempo, e ao mesmo tempo disponibilizou para as pessoas naquela época produtos para mulheres com 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, que era uma população muito invisibilizada, que ainda é, né? E assim seguiu ao longo da sua trajetória, tentando construir nas suas narrativas e naquilo que ela demonstrava nos seus diferentes canais de comunicação, mensagens que davam voz e vida para grupos que historicamente estavam subrepresentados. Isso avançou na agenda de diversidade, diversidade LGBTQIA, mais avançou na agenda de PCDs, de pessoas com deficiência, mais recentemente racial e étnica, que a gente ainda tem um monte para caminhar, mas já é uma preocupação, e de forma... Na verdade, na campanha de lançamento de Cronos, já tinha representatividade étnica, racial, mas como uma agenda mais contundente de conscientização de que existe o racismo estrutural, inclusive dentro, né, da forma como a gente estava operacionalizando, e mudar isso, eu acho que é mais recente, com essa consciência, né, que a gente adquiriu como sociedade. E como eu disse, temos que avançar. Essa última campanha que você mencionou, de Luna Valentia, foi um perfume que a gente lançou em homenagem à valentia das mulheres, que ao longo da história, apesar dos sistemas opressores, foram capazes de ocupar o seu espaço aos poucos, talvez menos rápido do que a gente gostaria, mas seguirão em frente. E aí ter a Thaís Araújo, a Rita Lee e a Elza como representantes também me arrepia. Também me arrepia e me deixa muito feliz. Muito bom. Realmente é incrível, de verdade, todo esse trabalho lindo. Realmente, assim, eu fico muito encantada, gente, de verdade. Então, agora nós iremos conversar um pouquinho sobre a Sara Bushevitz, da Mastercard. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada mesmo, de verdade, pela sua palavra. Bom, Sara, então, desde a sua entrada para a Aliança Sem Estereótipo, em 2019, a gente tem visto que a diversidade de gênero, raça e etnia vem sendo refletida em todas as formas de conteúdos produzidos pela Mastercard. Bom, agora você responde uma pergunta para a gente. Como que o comprometimento da Mastercard com a Aliança Sem Estereótipos impacta na criação de conteúdo publicitário da empresa? E como vocês têm fomentado ambientes inclusivos e livres de estereótipos? Conta pra gente. Bia, muito obrigada. Estou muito feliz em fazer parte desse painel, principalmente poder falar da nossa parceria e da liderança que nós temos com a Aliança Sem Estereótipo. Ela encaixa perfeitamente com a estratégia da Mastercard e com a nossa essência. A Mastercard, como muitos de vocês conhecem, né, há mais de 20 anos a gente fala do que não tem preço. Né? E o que não tem preço é algo muito emocional, que o que não tem preço para mim é diferente do que não tem preço para você. E nesses 20 anos foi necessário evoluir como marca, evoluir junto com os consumidores, com os hábitos dos consumidores e também evoluir com a sociedade. E a evolução da sociedade tem a ver com a inclusão da diversidade. Né? Além de ser uma responsabilidade nossa, como marca, é importante que a gente realmente abrace a diversidade e a inclusão. Isso é como marca, mas como a Thaís Araújo falou e a Andréa falaram também, como é importante que isso venha de dentro para fora, né? Que saia da empresa. Eu tenho muito orgulho em falar da Mastercard, de que o nosso lema é Doing Well by Doing Good. O que isso significa? Para fazer o bem
para que tudo fique bem, para que o negócio vai bem. Né? Isso vai muito além, vai além da diversidade. A diversidade é um ponto muito importante, mas nós acreditamos também na inclusão financeira e no mundo mais justo. Para a nossa empresa prosperar, é importante que todo mundo prospere. Um exemplo disso, que eu adoro falar, é assim, que o salário, o bônus dos nossos principais executivos hoje são calculados também por metas de sustentabilidade, como emissão de carbono, né, zerar a emissão de carbono, ter equidade de pagamento entre homens e mulheres. Se a gente não tiver o mesmo salário, eles não ganham bônus, isso é muito forte, isso é muito importante. E também trazer a inclusão financeira. Por isso que faz muito sentido essa parceria, aliança e ser líder da Aliança Sem Estereótipo. Essa parceria ela começou há 3 anos atrás e ela, na verdade, organizou, nos ajudou muito a organizar esse pensamento e ter isso muito no nosso dia a dia, de toda a comunicação que a Mastercard faz para consumidor, para cliente, qualquer tipo de comunicação, a gente ter certeza que nós estamos não só representando os diferentes, né, as diferentes partes da nossa população e da nossa sociedade, principalmente hoje os menos representados, né, racialmente, como os pretos e os pardos, ou a sociedade, os LGBTs, indígenas, pessoas com deficiência. Então, a gente tem que representar, mas mais do que representar, empoderar, trazer com protagonismo. E eu vou te dar alguns exemplos. Em 2019, ainda antes da pandemia, nós lançamos uma campanha que chamava Ela Vai Torcer. O que ela falava? Ela falava de assédio nos estádios. E ela empoderava as mulheres, ela ajudava as mulheres ela dava ferramenta para que as mulheres pudessem denunciar o assédio no estádio. Nós trabalhamos com a segurança dos estádios, com as ligas, na época a Copa Libertadores, para que as mulheres se sentissem à vontade, né, que elas pudessem realmente torcer para os seus times. Né? E mais do que isso, a campanha é importante, mas a forma como foi feita. 100% da equipe de criação, de produção, do casting, todo mundo, todas eram mulheres. E mulheres, né, com todas as interseccionalidades possíveis. Mulheres trans, mulheres pretas, mulheres brancas, indígenas, toda a nossa brasilidade representada nessa campanha. Isso foi uma dos exemplos. Este é um dos exemplos que eu queria te falar. Tem outro, Bia, que também me enche de orgulho, que foi no ano passado. Nós tivemos uma série de lives, né, para buscar, a gente teve um movimento, Faça Parte, Comece o que Não Tem Preço. Um movimento de arrecadação de doações de alimentos. Nós chegamos a mais de 5 milhões de pratos doados com a ajuda dos consumidores, de recursos próprios da Mastercard e de parceiros. E para isso nós fizemos eventos, lives, concertos, shows com brasileiros, falando da nossa cultura, e que eu tenho muito orgulho. Foi uma curadoria muito especial, onde nós representamos a nossa cultura afro-brasileira, nossa cultura preta, os nossos cantores pretos e pardos. Então, a gente teve o Gil e a Isa, a outra com a Lineker, então, trans, né, com a Xênia, o Milton cantando juntos, e a última também foi um orgulho, que a gente teve a Elza Soares, a Agnes e o Seu Jorge. Então, foi mais do que música, né? Foi a representação da nossa cultura, de política, tudo foi discutido nessa live, foi representado com muito orgulho. E, de novo, é mais do que representar, é empoderar, trazer o protagonismo. E o último exemplo que eu quero te contar, que é bem recente, né? Já que a gente está falando de interseccionalidade, a Aliança ela começou falando muito de gênero, mas o gênero é importante em todas as suas interseccionalidades. A última grande iniciativa que eu quero contar para vocês é sobre um documentário. Nós lançamos globalmente um documentário que chama Five, de 5 mulheres empreendedoras no mundo, para empoderar, para dar luz a essas mulheres maravilhosas que fazem a economia girar. E uma delas era uma brasileira, que nós intencionalmente escolhemos, que é a Caroline Guinarra. A Carolina, ela é a CEO e founder do Talento Incluir. É uma consultoria para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, nós, né, trouxemos uma mulher e uma mulher com deficiência para um documentário global, de novo, dando luz. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel, a propaganda vai além, a propaganda é cultura, a propaganda é cultura popular. A propaganda, ela tem um impacto muito grande na sociedade, é o que você falou,
Eu quero você nas revistas, eu quero todas as mulheres, a Carol, que é uma deficiente, cadeirante, sendo protagonista de um documentário. É nisso que a gente acredita. E é por isso que faz tanto sentido essa parceria, nós como líderes, né, e que vai além da propaganda. Tem a ver com a forma de pensar, a forma de agir, nossas políticas internas, a forma como a gente produz conteúdo, está tudo conectado. De novo, trazendo a representatividade e também representando, mas também empoderando. Todas essas, infelizmente, né, essas camadas, né, as camadas que não estavam antes representadas, e hoje a gente tem muito orgulho de puxar esse trem, puxar esse bonde da representatividade com protagonismo. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Bom, preciso contar para vocês um relato que a primeira vez que eu vi uma mulher preta, de cabelo crespo, igual como eu na televisão, eu me emocionei, eu chorei. E foi a partir disso que eu vi que era possível eu realizar meus sonhos. Eu vi que eu tinha chance, independente de todos os padrões impostos na sociedade. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês, assim, é incrível. Ai, gente, estou me emocionando. De verdade, é incrível. Porque se não fosse por isso, talvez eu não poderia ter a oportunidade de me ver em outdoor futuramente, estar na televisão. E é por isso que hoje em dia é o meu sonho, eu vou lutar por isso. E muitas outras mulheres, muitos outros homens vão ter essa oportunidade também. Muito obrigada, Sara, de verdade. De verdade, me emocionei. Bom, Obrigada gente, você, Bia. muito obrigada. Bom, para pensar na evolução para uma propaganda sem estereótipos, é essencial lembrar como o tema da superação dos estereótipos avança nas agências da publicidade. Por isso, nós convidamos a IPG Media Brands para falar sobre como está sendo esse movimento nas agências, quais são as dificuldades e desafios ao atender a esses anunciantes. Pode soltar o vídeo. Obrigado, Béia. Eu sou Ezra Geld, eu sou CEO da IPG Media Brands no Brasil. Eu estou aqui com a minha colega Érica Cabral, eu sou a Managing Director da Initiative Brasil. E, conforme a Béia falou, a gente está aqui para falar um pouquinho dos desafios e da responsabilidade que o mercado publicitário, sobretudo do lado das agências, o que a gente tem a contribuir e a fazer nessa história toda do unstereotyping na comunicação no Brasil. Uma das coisas que a gente vem discutindo são realmente as agências têm um tremendo desafio para fazer uma mudança contundente, muitas vezes porque as próprias agências não têm a representatividade própria dentro delas mesmas. Então, à medida que você não tem uma estrutura, um quadro de funcionários, um conceito, uma cultura diversa e inclusiva, é muito, muito difícil você fazer o trabalho de tirar os estereótipos da comunicação quando você mesmo não tem uma estrutura que reflete isso. As agências estão tentando, acho que elas estão fazendo um bom esforço nessa direção, tem alguns desafios bastante sérios. Eu já participei de processos afirmativos. Muitas vezes, quando você faz programas afirmativos, por exemplo, tem uma resistência cultural bastante forte, até outras coisas mais práticas, do tipo fazer a inclusão de populações mal representadas dentro da propaganda ser uma coisa suave, requer planejamento, requer investimento, você precisa de consultores, de pessoas que entendem o tema para fazer aquela mudança acontecer de uma forma correta, suave e verdadeira. Eu acho que, pegando o seu gancho, acho que um ponto super importante que a gente tem são as pesquisas, como essa TOTS que a gente abordou, né, no painel passado. As pesquisas mostram muito para nós como que os consumidores querem ser vistos e como realmente a gente está mostrando, né? E, baseado nessas pesquisas, eu acho que a gente, como comunidade publicitária,
pode aí tomar ações mais efetivas. Então, tanto para dentro, como você colocou, que é para dentro da agência, ser mais diverso, estar mais preocupado em realmente diversificar as pessoas para ter pensamentos diferentes, mas também para fora, olhando para o nosso consumidor e o que ele quer. Eu acho que ir ajudando o cliente a entender, né? Porque muitas vezes o cliente fica receoso de qualquer tipo de comunicação que não é tradicional, estereotipada, que ele está acostumado há muito tempo. A gente temos, em muitos casos, como a Erika falou, todas as pesquisas, os insumos que dizem que o consumidor quer ser visto de uma outra forma, mas muitas vezes os clientes não têm a facilidade de comprar ou de entender aquilo, que o impacto que aquilo tem que ter na comunicação. Então, realmente... esse tipo de dado ajuda muito até para o cliente defender internamente. Exatamente. Né? Porque como é um assunto ainda bastante polêmico, ele não é visto com naturalidade pelo brasileiro, ter dados onde você possa suportar que a sua campanha vai estar bem amparada, mesmo mostrando essa diversidade, eu acho que ajuda muito o nosso discurso com o anunciante, né? Super. A outra coisa que eu acrescentaria aí é ajudar o cliente também a lidar com o desconforto de causar desconforto. Porque queiram ou não, quando você quebra os estereótipos existem por uma razão. Elas existem porque as pessoas estão confortáveis com aquilo, sendo aquilo correto ou não. A partir do momento que você quebra aquilo, você causa um desconforto. Isso. E muitas vezes as pessoas de comunicação, inclusive das próprias agências, elas têm um certo medo de causar desconforto, se dar repercussão negativa em mídias sociais e tal. Então, eu acho que a gente tem alguma experiência também, fala assim, não, gente, aguenta, tenha um estômago, porque, olha, aqui vai dar um barulho aqui dos detratores, mas vai dar um barulho muito grande das pessoas que acham isso uma coisa positiva e bacana. E ter esse estômago de aguentar essa coisa um pouquinho desconfortável é muito importante na hora de quebrar o molde tradicional status quo. O outro ponto que eu diria aí também a gente realmente tem que se ver como uma comunidade parceira, né? Obviamente a gente já tem essa relação, a gente tem relações estreitas com todos os nossos clientes, mas a questão as mudanças não vão acontecer por conta própria. Sim. E tem que ter um ciclo virtuoso de todo mundo se ajudando naquilo. As agências têm, eu acho, uma certa carência em ações internas. Neste aspecto, eu acho que muitos anunciantes já estão bastante bem resolvidos, né? Com ações internas muito fortes, ainda que a comunicação não reflita isso, as ações internas de inclusão, de quebrar os estereótipos já estejam bastante estabelecidos. As agências não têm isso tão forte, os clientes têm. E muitas vezes a agência tem uma visão mais forte de como o consumidor lá fora está vendo a coisa, que os clientes não têm, e a gente tem que juntar essas duas coisas para ter criar um ciclo virtuoso de mudança e força por trás dessa mudança. Acho que são as duas fortalezas do meio publicitário. É exatamente onde a gente pode engajar os anunciantes, trazendo para as agências todo esse conhecimento, todo esse know-how que eles tiveram com relação à diversidade interna, dividir isso com a gente, né? Ajudar o nosso... E demandar isso da gente. Porque as agências vão fazendo, mas dói para as agências. Então, precisa de uma demanda dos clientes também para dar velocidade ao processo de mudança. Exatamente. E a agência, por outro lado, ter esse empenho em ajudar o cliente a realmente topar essas ações que vão incomodar uma parte da população, né? Através dos dados, através de pesquisas, né? A boa gestão das mídias sociais. Boa gestão das mídias sociais. Acho que isso é interessante. Bom, é muito importante reconhecer o trabalho das agências nesse movimento e a realização de pesquisas sobre como a sociedade é representada na publicidade brasileira. E em sua diversidade e pluralidade, né, gente? Muito obrigada, Esdra e Érica. Então, estamos aqui encerrando esse evento
E eu quero deixar uma mensagem, né, muito importante, que a mídia está aí fazendo um trabalho lindo e tem um papel fundamental a desempenhar para promover, proteger e empoderar as pessoas que por muito tempo foram invisibilizadas. Pessoas negras, LGBTQI+, e as pessoas com deficiência e o público maduro. Muito obrigada pela contribuição das panelistas. Reforço a importância do protagonismo de empresas e organizações de tamanha relevância para a transformação social, para que, enfim, alcançarmos um mundo de igualdade de gênero, raça, etnia na nossa geração. Meu muito obrigada.